Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, como estão? Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Então, nós vamos falar hoje sobre o assunto marketing. Marketing e o comportamento do consumidor. Tá? Nós vamos trabalhar o processo de compra durante uma decisão do comprador. Então, nós vamos estudar o comportamento do consumidor explorando o processo de decisão de compra, como que é feito. Para nós iniciarmos a nossa discussão, nós vamos revisar um pouco sobre a economia, setores da economia, o que influencia o consumidor, quais os desejos dele, quais as situações, quais as influências, tudo que pode acontecer dentro do nosso cenário. Então vamos lá. Nós temos na economia 3 setores que regem o nosso sistema de compras, que regem o nosso mercado, que regem o fluxo de produtos. Então o setor primário está o estágio no qual ocorre a produção a partir de recursos naturais, então através da exploração, através da produção. Então todos os recursos que serão usados para a produção, para a indústria, para o fornecimento de bens, tudo vai estar sendo extraído, retirado do setor primário. E aí ele vai passar para o segundo setor secundário, corresponde ao momento quando as matérias-primas são transformadas, são processadas. Normalmente vão agregar valor dentro da indústria. Isso aí estão inseridos as embalagens, as qualidades dos produtos, as marcas, os registros, tudo vai estar envolvendo o setor da transformação, que é o setor secundário. E por último temos o setor terciário. O setor terciário, ele é definido como setor de comércio e prestação de serviços. Então, aqui neste setor terciário, onde se dá a comercialização final dos produtos. Então, podem ser bens tangíveis, bens que você pode tocar, que você pode cheirar, você pode segurar ele. E também temos os bens intangíveis, que são os bens imateriais. Por exemplo, temos produtos que a gente chama de bens, que são contratos, temos aplicativos de computadores, softwares de celulares, são bens intangíveis. Então, não tem como você testar ele sem você usar um outro equipamento. Você não consegue ver onde está, mas sabe que existe. Então, é um produto também. O setor terciário comercializa tudo isso. E temos também a oferta de serviços prestados para a sociedade, prestados para as empresas, prestados para particulares. Também são considerados produtos. Serviços também podem ser considerados produtos quando a gente consegue colocar um preço nele, quando a gente consegue dimensionar, discriminar esse produto e consegue avaliar ele. Então, a gente pode considerar um produto, colocar como produto o serviço também. Então, o setor terciário trabalha tudo isso. Então, é além da produção. O setor terciário envolve o comércio do produto com o consumidor final, aquele usuário final. Nós temos também transações entre os outros setores, entre os produtores de insumos, entre a logística, que são os canais de distribuição. Temos também o setor da indústria. Entre esses setores, entre esses agentes da economia, nós temos transações, temos vendas, temos contratos, temos serviços, produtos, mas o consumidor final é que vai dizer a quantidade de produtos que devem ser fornecidos, que devem ser produzidos, e vai ditar o fluxo desses produtos. Então, a informação do consumidor final é muito importante. Então, quem é o consumidor final? Então, o consumidor final é o nosso principal agente do fluxo de um sistema agroindustrial, que normalmente os produtos vêm do sistema agroindustrial, a matéria-prima, ou qualquer sistema produtivo, qualquer produto. Então, o consumidor final ele vai trazer uma importância muito grande para o setor, para a cadeia produtiva. Por quê? Porque o preço final do produto está sendo pago pelo consumidor final. Então, esse valor monetário que foi dado para o produto, ele vai ser custeado pelo consumidor final. Então, o consumidor final ele tem uma importância muito grande dentro da cadeia produtiva. Ele vai pagar o distribuidor paga a indústria paga o produtor paga o insumo ou o fornecedor de insumos. Então, o custo final sempre vai sair daquele que compra o produto e utiliza ele na sua plenitude, tá certo? Então, o consumidor final é o agente mais importante de um sistema produtivo, dentro do mercado, dentro do mundo capital. Então, o que fazer para a gente conquistar e fidelizar o cliente? Então,
o profissional de marketing dentro de uma empresa, ou então aquele profissional que trabalha na empresa, que vai promover o produto, ou vai fazer a promoção da empresa, vai dar publicidade para a empresa, que vai ofertar esses produtos no mercado, eles precisam atender às demandas do nosso consumidor, ou seja, então os desejos dele, as necessidades dele. Então, qual que seria o desejo de consumo de vocês? Qual que seria o principal desejo que vocês gostariam de ter? Então, é um desejo ou é necessidade? Eu gostaria de ter um produto para consumo, um alimento. É uma necessidade, um consumo básico. Então, nós vamos ver um pouco mais desse assunto agora, com as diferenças das necessidades e desejos. Quais são os desejos nossos? Os desejos são aquelas carências, elas não são essenciais. São carências por produtos específicos, coisas que a gente gostaria de ter, coisas que gostaríamos de comprar. Enquanto que os sonhos também podem ser almejados, então tudo isso é desejo, coisas que não são palpáveis, mas são vontades das pessoas. E as necessidades são os consumos básicos do ser humano, coisas que a pessoa precisa para sobreviver. Nós temos aqui um detalhe muito interessante entre desejos e necessidades. Os desejos e as necessidades do ser humano, elas não têm limites, elas são ilimitadas. Só que para o mercado capitalista, os recursos são limitados. Então, nós possuímos um limite de valores que nós temos, que nós recebemos, que nós podemos consumir, podemos gastar. Então, os limites são limitados. Então, nós precisamos ter um processo na decisão de compra bem estudado, porque isso aí vai definir se a gente pode, se a gente quer, quando que a gente vai comprar, quantidade. Tudo isso está envolvido através das necessidades e dos desejos. Quais seriam essas necessidades básicas? Prioritariamente, nós precisamos suprir nossas necessidades fisiológicas. Quais seriam? De acordo com Maslow, esse psicólogo americano, ele estudou o comportamento humano. Então, as necessidades fisiológicas, ela começa pela fome, pela sede, pelo abrigo do frio. Então, também tem as relações, sono, a excreção também, tudo isso é necessidade básica. Então, para fazer qualquer coisa, eu preciso primeiramente suprir as minhas necessidades básicas. Depois, a partir daí, eu consigo dar minha sobrevivência, eu consigo ter um pouco mais de segurança, segurança pessoal, familiar, segurança da propriedade, da saúde. Então, eu consigo me alimentar direito, vou ter mais saúde, consigo buscar um emprego. Então, as necessidades básicas, eu ter onde morar e o que comer, ter o que vestir, me sentir com segurança, mas eu preciso suprir as necessidades fisiológicas. Eu só consigo atingir uma necessidade superior dentro da minha cadeia, dentro do meu nível, dentro da minha hierarquia, a partir do momento que eu consigo suprir a necessidade anterior, que está mais na base da minha pirâmide. E depois que eu consigo atingir as minhas necessidades básicas, eu vou prosseguir e vou tentar atingir as minhas necessidades psicológicas. Tudo isso vai influenciar o processo de compra. Então, necessidade de pertencimento, necessidades sociais, elas vêm ali desde o amor, a amizade, a família, relacionamentos, tudo isso são necessidades que estão superiores à segurança e às fisiológicas. A partir daí, eu conseguindo atingir as sociais, eu posso atingir as necessidades de estima, o respeito, o status, o reconhecimento da sociedade sobre a minha pessoa, sobre o cargo que eu ocupo, aquilo que eu faço para a sociedade. Então, a autoestima vai aumentar quando eu consigo esse nível de realização. E a autorrealização, quando eu consigo atingir o topo da minha pirâmide. Então, eu tenho todos os níveis de necessidades e eu consigo ter uma autorrealização, consigo me sentir bem, eu consigo fazer tudo o que eu busco para poder sobreviver e poder dar apoio e dar um aporte para quem está próximo, onde eu vivo, onde eu moro, tá certo? Então, como que eu vou fazer isso? Essas necessidades, elas vão estar atreladas ao modo de comportamento. Para eu atingir o meu comportamento de compra, iniciar o meu processo, tudo estará ligado com as características do consumidor e com os estímulos que ele vai sofrer. Então, eu preciso, ou desejo, eu tenho a necessidade de comprar alguma coisa, eu vou iniciar um processo de decisão. E como que vai funcionar esse processo de decisão? Eu vou ser estimulado pelas empresas, eu vou ser estimulado por variáveis que vão estar
indo de encontro com as minhas características. São várias características do ser humano, e esses estímulos eles vão oferecer o produto, vão estar de acordo com o meu poder econômico, eu vou se sentir atraído porque a tecnologia me apresentou novos produtos, o sistema político de um país, de uma região, ela pode influenciar também no poder de compra, as leis podem influenciar na economia local, economia do país, economia mundial. A cultura minha também vai gerar interesses, vai gerar estímulos, e eu vou reagir quando eu percebo esses produtos. Então, o preço do produto, o local que está sendo vendido, qual que foi a promoção que foi feita, o que, que ofereceram de bom em determinados produtos. Então, o marketing vai trazer para mim essa oferta, eu vou ter uma reação. Eu fui estimulado, eu tenho um desejo, quero comprar, ou então eu preciso desse produto porque ele vai fazer bem para mim, é uma necessidade básica, e então eu vou iniciar meu processo de compra. Então, o meu processo de compra é baseado no estímulo e resposta. Eu fui estimulado, o meu corpo vai reagir, minha cabeça vai reagir, e eu vou iniciar a escolha do produto. Eu vou fazer a escolha da marca, eu vou escolher o revendedor. A minha frequência de compra também de determinados produtos vai influenciar bastante. Então, essas respostas que eu vou receber através dos estímulos. Então, o volume que eu vou comprar. Então, determinados produtos eu vou comprar com maior frequência. Outros produtos não têm tanta frequência, então eu compro de forma mais pausada. Então, eu iniciei meu processo de compra. Quais são as características que vão influenciar o meu processo de compra? Então, as características culturais, sociais, as pessoais e psicológicas. As características do consumidor, elas provocam reações àqueles estímulos que eu sofri. Estímulos que ofereceram o produto, pode ser estímulos variáveis ou invariáveis, eles vão influenciar e vão afetar o comportamento do consumidor durante o processo de compra, durante o processo de decisão. Então, o processo de decisão ele vai estar atrelado a todas as características do consumidor e também vai estar atrelado aos estímulos que ele sofreu. Tá certo? Quais seriam essas características do consumidor? As características culturais. A cultura de um local. Por exemplo, nossa cultura brasileira, você tem o hábito de ver as pessoas consumindo, de ver as pessoas usando, de ver as pessoas comprando. Ou então a subcultura pode ser um grupo que eu pertenço, pode ser no grupo da igreja, pode ser o grupo da escola, o grupo de amigos, o grupo da família já entra na característica social. Pode ser a classe social que eu pertenço. Temos exemplos aí da classe média, classe alta. Então, a nossa classe social ela é estratificada dentro da sociedade. Queira ou não, a gente sabe reconhecer que existem padrões diferentes de vida, padrões diferentes de nível econômico, e a própria população, às vezes, acaba estratificando. Então, a classe cultural determina muito pelo poder aquisitivo das pessoas, quanto as pessoas ganham, quantas pessoas recebem, quais os hábitos também. A cultura traz muito isso, então, tudo isso vai ser influência para a decisão de compra. Nossas características sociais têm uma influência muito grande na decisão de compra do consumidor. Então, nossos grupos de referência, grupos a que pertencemos, têm certos hábitos, certas rotinas, o tipo de atividade que desempenhamos, se é um grupo de teatro, se é um grupo na igreja, se é um grupo da escola, um grupo de dança. Então, assim, tudo isso vai ser influência para a pessoa na hora da decisão de comprar alguma coisa. Então, a família tem hábitos diferenciados, uma família é diferente da outra, então compra produtos diferentes, marcas diferentes, mas às vezes são nichos da mesma linhagem de produtos. É o mesmo produto que é confeccionado, mas as famílias compram marcas diferentes, quantidades diferentes, fazem usos de maneiras diferentes. Nossos papéis sociais na sociedade, nossos status também. Então, de acordo com a nossa profissão, cargos que ocupamos, locais que visitamos, tudo isso, nós somos reconhecidos dentro da sociedade pelos papéis que nós ocupamos e pelos status que as pessoas acabam colocando na gente. Então, temos papéis de filhos, de pais, de professores, de médicos, de advogados,
prefeitos, governadores, qualquer pessoa, qualquer cargo, qualquer função, ela vai trazer um determinado status. Então não é simplesmente mais uma pessoa, ela já é reconhecida diferente. E determinados papéis da sociedade exigem determinadas compras exclusivas para desempenho da sua profissão. Então, vai influenciar também o tipo de compra. Então, os produtos, as máquinas, os bens, aqueles itens que nós vamos buscar dentro do comércio, dentro do mercado, eles vão atender a nossa necessidade, tanto para a produção como para a nossa sobrevivência. Então, a necessidade e desejo tem tudo a ver com os papéis também. Nossas características pessoais, então, vai mudar bastante durante a nossa vida. A idade, estágio de vida, a gente muda o tipo de produtos, nossos gostos, a influência também da mudança do comportamento da humanidade em geral, vai mudar o tipo de produtos. Então, isso aí vai influenciar bastante. A idade da pessoa, quando a pessoa é jovem ou criança, ela gosta de determinados produtos, mas com o passar do tempo, ela vai mudando os produtos, vai mudando o estilo de compra, vai mudando aquilo que ela gosta. Então, isso aí vai influenciar bastante. A ocupação, o que a pessoa faz, o que a pessoa, onde ela vive, a rotina de compra vai ser alterada também. A situação financeira, às vezes pode acontecer algum imprevisto, então esse imprevisto pode mudar a situação financeira dela e ela pode deixar de comprar alguns produtos que considera supérfluos, ou então pode começar a adquirir novos produtos. Então, o tipo de produção, o tipo de apoio financeiro, o tipo de oferta de financiamentos e oferta de modos de compra pode influenciar também. O estilo de vida das pessoas, a saúde. Então, se a pessoa possui um estilo de vida mais fitness, ela vai procurar determinados produtos que considera mais saudáveis. Ou então, se a pessoa tem algum problema de saúde, ela pode ter uma restrição alimentar com lactose, por exemplo. Então, ela não vai comprar produtos que contêm lactose. Então, ela vai escolher produtos já que são mais favoráveis à situação dela. E a personalidade, a autoimagem também. Então, a pessoa, às vezes, compra produtos para manter para ter uma autoimagem diferenciada. Então, a personalidade dela já foi formada. Então, a personalidade está ligada bastante com os aspectos psicológicos, então, emocionais. Isso aí vai trazer como ela se vê e pode mudar bastante também o estilo de compra. Ela pode trocar de produtos de acordo com o que ela acha razoável dentro do seu ponto de vista. E, por último, temos as nossas características psicológicas. Então, as motivações, qual que é a motivação principal, por que eu estou comprando esse produto. As características psicológicas estão ligadas com aquelas necessidades que trazem mais a parte interna da pessoa. Então, a percepção, quais os produtos que ela considera razoável, quais os produtos que ela acha que são ideais, ela já tem experiências também, ela já aprendeu a respeito, então a aprendizagem sobre as compras, sobre o processo de compra, sobre os produtos, característica, finalidade. As crenças culturais também podem influenciar, também ela não não são coisas fixas, mas elas podem também serem alteradas no passar do tempo. Tudo isso vai ser levado em conta. Então, as crenças, a aprendizagem, percepção e motivação estão dentro das nossas características psicológicas, tá certo? Então, feita essa primeira abordagem, nós vamos passar agora para tratar do processo de decisão do comprador, tá? Temos aqui, então, bastante itens, bastante coisa que a gente abordou até agora. Podemos dar uma passada rápida. Então, nós vimos que o consumidor final é o nosso principal agente dentro de uma cadeia produtiva. E sabemos também que as características do comprador, elas vão influenciar no processo de decisão de compra. Então, as necessidades e os desejos serão atendidos de acordo com o processo de compra. Então, o consumidor vai determinar o que ele vai comprar, a quantidade, quando. Isso aí é bastante importante para todos que vão acessar o mercado de trabalho. Então, nós seremos compradores natos durante toda a nossa vida.
mas nós poderemos ser vendedores também. Nós podemos ser vendedores de uma empresa, poderemos ser representantes de uma determinada empresa dentro dos processos de compra, dentro do portfólio de produtos, e também poderemos ter um CNPJ, que tal trocarmos o nosso CPF por um CNPJ. Seria bastante interessante. Então, deixar de fazer o mesmo, passar de simplesmente um consumidor para produzir e gerar renda, gerar capital para a nossa família, gerar capital para nós mesmos e ter um crescimento financeiro, mudar a nossa classe social. Então, comportamento do comprador, isso aí vai trazer economias, vai trazer muitos benefícios para todos os compradores, seja no nível individual, seja no nível familiar, seja no nível empresarial. Então, sair dos CPFs, entrar num CNPJ, ter um cadastro de pessoa física, passar para a pessoa jurídica, faz um diferencial muito grande. Então, o conhecimento das decisões do comprador, o conhecimento do comportamento do comprador, ele vai servir para nós individualmente e vai servir para nós também na área organizacional. Nós precisamos ter essa noção, saber que nós poderemos ser dono de uma organização, gestor de uma empresa, técnico que vai apoiar a decisão da empresa. Essa empresa pode ser minha, pode ser de terceiros, então isso aí vai influenciar bastante. Eu estando trabalhando dentro de qualquer área, conhecer um pouco do comportamento humano faz parte. Qual seria o nosso processo de decisão? Então, como comprador, nós temos 5 passos. Nós temos o reconhecimento da necessidade, que vamos ter o desejo ou a necessidade de compra. E aí nós vamos começar a busca por informações, que seria a segunda etapa. Essa busca por informações, nós vamos ver mais à frente, ela depende da complexidade do produto. Depois nós vamos avaliar as alternativas, é uma terceira etapa. Vamos decidir pela compra e temos também o nosso comportamento pós-compra. Tá? Se nós vamos continuar comprando aquela mesma marca, vamos trocar de marca no futuro, então nós vamos estar satisfeitos com o produto que foi adquirido, vamos fazer publicidade, vamos promover aquele produto. Tá? Então tudo isso é comportamento de compra do consumidor. Vamos iniciar aqui, reconhecimento da necessidade. Nós vamos iniciar no nosso processo de decisão. Eu vou trazer um exemplo bem típico da compra de um computador, por exemplo. Então, o comprador reconhece a necessidade. Eu tenho impulsos internos, que são aqueles motivacionais, psicológicos, e tenho também impulsos externos. Então, o nosso exemplo do computador, eu poderia citar aqui. Por que eu preciso do computador? Onde eu vou utilizar o meu computador? Então, eu preciso para me comunicar, eu preciso para fazer a contabilidade do meu negócio, eu estou montando um negócio, eu quero pesquisar, eu estou usando para fazer atividades da aula, a família toda usará o computador, então eu tenho um computador, mas não está atendendo, eu quero fazer um curso de informática, eu quero fazer um curso de designer, ou então trabalhar com computação gráfica. Então, o tipo de equipamento, eu vou colocar muito na balança, então eu vou ter que fazer uma escolha complexa. Tá? Então, qual seria o meu próximo passo? É buscar por informações. Então, o computador que eu citei está aparecendo como exemplo, mas poderia ser outros exemplos, avião, um bilhete de show, poderia ser uma blusa, um pacote, uma caixinha de leite, então qualquer coisa pode ser comprada. Posso também fazer um contrato, comprar serviços, poderia contratar alguém para pintar a casa, trocar o telhado da casa, colocar uma energia solar. Tudo isso pode ser feito através da busca. Então, eu tenho que buscar informações para comprar a coisa correta. Então, o comprador ele pode ou não buscar informações. Quanto mais complexo for o meu produto, quanto mais detalhado, quanto mais caro for o meu produto, mais informações eu vou buscar. Então, a complexidade da compra, ela está ligada com a quantidade, a frequência, com o valor, com tudo aquilo que me gera risco. Então, se eu acho que vai ter um certo risco, eu vou ter que buscar mais informações, eu vou ter que tirar todas as dúvidas antes da compra. Eu não posso comprar por impulso. Se o impulso for muito forte e o produto que eu estou buscando estiver assim dentro do meu alcance, eu vou comprar. Então, o comprador, o consumidor, ele vai buscar o produto onde quer que esteja. Se não estiver presente
numa loja próxima da minha casa, se ele não estiver presente na minha cidade, compra pela internet, compra do outro lado do mundo. Hoje em dia tem situações de compra que você compra na internet, um dia, 2 dias depois ele já chega, dependendo da distância. Mas você pode comprar produtos de qualquer local do mundo hoje. Então, temos várias situações. Vai valer a pena eu comprar fora? O que eu tenho de garantia que esse produto vai me dar depois que eu comprar? Então, eu vou buscar informações. Eu vou ter que ver para que eu vou usar, o que eu preciso, o que eu vou conectar, qual que vai ser o retorno, qual que vai ser o resultado dessa compra. Então, a finalidade dela é muito importante. E, às vezes, eu não posso tomar uma decisão sozinho. Então, preciso comprar um veículo, um avião. Então, eu tenho que tomar a decisão, mas essa decisão não vai ser só minha. Esse equipamento que eu vou comprar, ele vai trazer benefício por tempo integral? Somente nesta semana, somente neste mês? Eu vou precisar desse equipamento mais tempo ou ele vai ficar parado, então, perdendo o seu valor de mercado? Então, eu preciso comprar um produto que seja adequado, que eu vou fazer um uso de acordo com a minha necessidade, mas também eu possa utilizar ele para gerar recurso, caso seja possível. Então, qual que é a satisfação que eu vou ter com esse produto? Então, eu vou ter que buscar todas as informações. Quanto ao computador, eu vou ter que ver vários detalhes. O consumo de energia, o tamanho do armazenamento, qual a capacidade da memória dele, quais os programas que eu vou ter que usar. Então, eu não vou comprar somente o produto, eu vou ter que comprar um portfólio de produtos que ele vai ter ali. Vai ter assistência técnica, vai ter garantia, vai ter aplicativos que ele terá que ter dentro do computador, caso contrário, eu não vou poder usar ele. Tá? Então, eu vou ter que comprar talvez uma impressora, caso eu deseje usar para imprimir algum documento, ou também algum acessório portátil, talvez um mouse, talvez um pendrive, ou algum modo de eu armazenar um arquivo, ou a minha biblioteca toda tirada de dentro da máquina para transportar com maior facilidade. Então, não vai ser só o computador, eu vou buscar várias informações que vão gerar essa minha satisfação. Então, vou tomar a decisão e vou buscar pelas informações. A partir disso, eu vou trazer as minhas alternativas. Então, eu vou utilizar todas as informações que eu colhi, todas as informações que eu busquei. Eu perguntei para amigos, perguntei para o grupo de referência, para a minha família. Eu fui nas lojas, os vendedores me ofereceram várias marcas, disponibilizaram vários modelos, várias cores. E aí eu vou avaliar as alternativas, que dependem das características pessoais e da minha situação de compra. Então, avaliei o computador, verifiquei o valor dele. Está dentro do meu limite de compra? Eu tenho esse dinheiro todo? Eu não tenho, mas eu posso financiar, eu posso pagar esse financiamento, posso comprar parcelado. Então, assim, queria muito um modelo, mas ele não vai me atender. Eu verifiquei que não vai ser o suficiente, vou ter que dar um passo acima, vou ter que comprar um modelo que tenha mais recursos, que seja mais atualizado. Então, ele vai aumentar um pouco do valor, mas é esse que vai me atender. Não adianta eu comprar aquele que não atende mais, porque eu estava preparado para aquele modelo e não vai dar certo. Então, eu tenho que fazer uma escolha que atenda perfeitamente todos os detalhes, porque quando eu comprar o equipamento, eu vou ter um prazo que eu possa desistir da compra, caso contrário, eu vou ter que ficar com ele. Então, eu não posso desistir da compra no futuro, dependendo do tipo de compra. Se a compra for complexa, eu vou pensar bastante. Agora, se eu for comprar qualquer produto, um produto simples, de uso habitual, será que eu precisaria fazer esse estudo todo? Eu vou comprar, por exemplo, uma blusa, eu vou lá, olho o tamanho, a cor que eu quero, o modelo, não é tão difícil quanto comprar o computador. Mas aí eu tenho que ser uma compra individual, eu tenho que ir lá testar o modelo, o tamanho e tudo mais. Agora, se eu compro um pacote de leite, uma caixinha de leite no supermercado, será que eu precisaria pensar tanto quanto comprar a blusa ou comprar o computador? Então, as alternativas e o tipo de compra que vão me dar aquela garantia de que eu estou fazendo uma compra correta, que eu fui atrás daquele produto, que eu escolhi o produto correto e que eu trouxe para fazer o uso. Então,
eu vou escolher, vou pensar um pouco, mas se ela tiver um uso habitual, que seja uma compra que não gere risco, eu não vou nem olhar a marca, eu vou comprar rapidamente. Passo na prateleira do supermercado, eu vou até a loja, eu vou comprar com facilidade, não tem risco, eu compro, levo e uso esse meu produto. Tomada já a minha alternativa, já escolhi qual é a marca, qual o modelo, a quantidade, já tenho dinheiro, então eu vou decidir pela marca favorita normalmente. Mas durante o processo de compra, a intenção e a decisão de compra, elas podem ser dois fatores que estão à nossa frente. Então a intenção nem sempre é o que foi decidido. A minha intenção era comprar um determinado produto que eu já conhecia, já ouvi falar dessa marca. Mas a decisão da compra vai ser influenciada pelas minhas características, pelo tipo de produto, se ele é complexo ou habitual, ou então ele pode surgir outros fatores de estímulo, a propaganda de um produto novo, a minha situação financeira atual, outras situações também. Temos hoje uma decisão que pode afetar nossas compras, decisões políticas. Para quem está acompanhando as discussões que estão ocorrendo no Congresso, por exemplo, vemos que as importações, produtos comprados no exterior, elas possivelmente vão sofrer um impacto de aplicação de um certo imposto. Então, atualmente, pequenas compras no comércio do exterior não sofrem uma taxação ao entrar no Brasil, mas possivelmente no futuro todas as compras serão taxadas. Então, atualmente as compras têm um fluxo muito grande. Talvez esse fluxo de compras no futuro ela vai ser influenciada pelo imposto que vai ser colocado. Não sei se vai ser benéfico para nós ou não. Talvez esse número de compras do exterior ela diminua, porque o preço vai ficar mais alto que aqui e não compensa você comprar de fora. Então, essa decisão ela pode envolver várias situações. Então, assim como eu falei da política, tem a renda também, pode variar. As pessoas vão deixar de comprar alguns produtos ou vão comprar produtos até mais caros, com maior valor agregado, caso essa renda aumente. Então, o preço do produto vai favorecer bastante o momento da compra. Se o produto ele baixou de preço, se ele teve uma variação do preço, diminuiu o preço, o comprador ele vai comprar mais. Então, o fluxo de produtos será maior. Pelo lado contrário, se o preço aumenta, normalmente a oferta e a demanda elas vão trazer a redução nas vendas. Então, o preço do produto influencia bastante a decisão de compra. Os benefícios que o produto traz, às vezes, se o vendedor oferece algum benefício que não existe no produto, então os benefícios eles podem trazer uma consequência futura, um comportamento pós-compra. Pode influenciar a decisão de compra do comprador. Os benefícios de resultado, como a gente viu o nosso computador, se o computador oferece mais benefícios que foram passados para ele, ou então ele descobre outras situações, instalação de novos aplicativos, ele consegue novos benefícios, isso aí vai trazer benefícios para o comprador, ele vai indicar, inclusive, para amigos, ele vai ser a referência para outros compradores, ele vai indicar aquela marca que ele comprou e outros vão querer desejar o produto que ele comprou também. Então, os benefícios do produto eles são muito benéficos para manter aquela fidelidade. Então, vão conquistar o cliente, a satisfação do cliente ele vai estar atrelada a tudo aquilo que o produto ofereceu. A concorrência de mercado ela afeta muito a decisão de compra. Então, os concorrentes eles procuram sempre colocar produtos para substituir aqueles que já existem no mercado. Então, se a empresa que vende produtos líderes descuida certos momentos, os concorrentes eles vão entrar no mercado com promoções, eles vão colocar degustação de alimentos, eles vão colocar amostra, eles vão oferecer produtos com valores até menores para tentar fazer com que o comprador faça a troca. Então, o comprador ele vai adotar novos produtos, ele vai substituir produtos que têm uma linha variada, assim, que tem muitos modelos no mercado, é mais fácil do comprador
adotar esse comportamento de troca de produtos. Então, ele troca de marca. Então, por isso, a empresa líder ela tem que manter sempre assim, a publicidade muito boa, o marketing, tem que estudar muito os compradores de determinados locais, de determinadas regiões. Tem que ampliar também o leque de vendas. Tá? Então, a concorrência ela está sempre pronta para entrar no comércio. E se falta produtos de uma empresa que tenha produtos líderes, com certeza o concorrente vai conseguir entrar no mercado. Ele vai trazer esses produtos e vai conseguir conquistar os clientes, fazer essa troca. Vai colocar amostras para que os concorrentes consigam verificar, utilizar, testar, e aí os concorrentes vão conseguir entrar no mercado. E assistência pós-compra. Então, qual que seria a assistência pós-compra do computador que a gente está trazendo como exemplo? Qual que é o tempo de uso que eu vou ter assistência da loja, da fábrica? Então, eu posso comprar só o computador com assistência da fábrica, ou posso comprar uma assistência, uma garantia extra. Então, eu tenho assistência para as peças, onde eu moro, onde eu resido, onde eu trabalho. Eu tenho uma assistência técnica que possa tratar o assunto. A loja vai dar assistência, caso eu necessite. Então, se eu compro num comércio local, com certeza eu vou ter algum tipo de assistência. A garantia também, se ela for local, se ela for dentro do país, é mais fácil. Se eu compro um produto do exterior, eu já não vou ter assistência pós-compra. Então, vai ser difícil de eu conseguir trocar, vai ser difícil de eu conseguir consertar e ter uma assistência caso eu não compre um produto que tenha uma ampla assim, gama de serviços prestados pós-compra. Então, esse vai ser o nosso próximo item. Então, o nosso próximo passo é o comportamento pós-compra. Então, o comportamento pós-compra, ele traz tudo aquilo que acontece depois que eu finalizei a compra. Eu comprei o computador, então, quando o produto supera as expectativas, o consumidor ele fica encantado, ele fica satisfeito e ele vai ajudar a promover esse produto, ele vai promover a empresa, então ele vai divulgar e ele vai falar positivamente a todos os seus familiares, aos seus amigos, aos grupos de referência. Então, por isso que os vendedores devem fornecer informações precisas sobre os produtos. Ele não pode falar sobre o produto algumas características ou alguns fatores, alguns benefícios que o produto não ofereça. Então, a satisfação do cliente para que ele se mantenha fiel àquela marca e para que ele seja conquistado. Então, a satisfação do cliente é a chave para tudo isso. Então, ele vai construir um relacionamento duradouro com aquela marca, com aquela loja, com aquele produto, e ele vai conseguir divulgar para todas as pessoas que ele convive. Então, e ele pode também fazer avaliações dos produtos, ele pode trazer para todas as pessoas que convivem com ele e que estão querendo adquirir determinados produtos, que têm aqueles desejos, aquelas necessidades, ele vai ser uma peça fundamental. Então, o cliente satisfeito, ele vai conseguir entrar na cabeça de todos os seus amigos, dos familiares, e ele vai expandir a divulgação. Então, é mais fácil você conseguir vender mais apresentando um produto de qualidade, com todas as informações precisas, do que você oferecer alguma coisa que o produto não tem. Então, a pessoa que faz um comentário negativo de qualquer produto, ele vai praticamente cortar todas as pessoas possíveis de compra do hall de compra do produto. Então, todas as pessoas próximas que têm ligação com aquela que comprou, ela vai estar influenciada após o comportamento de compra, tá certo? Então, o que nós podemos dizer? A aula de hoje nós vimos o processo de decisão de compra. Nós estudamos a importância do consumidor final, as necessidades e desejos dos consumidores e também as etapas de decisão. Então, voltando aqui à importância do consumidor, como nós vimos, nós temos um processo produtivo. O processo produtivo ele começa lá no setor primário da nossa economia, nosso produtor de insumos. Então, o produtor de insumos ele pode produzir insumos para a nossa cadeia produtiva, a nossa indústria pode produzir algum tipo de insumos também, mas o consumidor final é o agente mais importante do elo produtivo, porque dentro do
produto que o consumidor final vai adquirir, estão embutidos todos os custos fixos e os custos variáveis. Então, o produto chega ao consumidor final e ele está sendo custeado por quem compra. E esse produto ele vai pagar o preço da logística, vai custear o armazém, o transporte, ele vai custear também o preço da fábrica, o preço que foi incluído nos impostos, nas taxas, nos contratos, nas mãos de obra. A produção também está sendo financiada pelo que vem do valor que foi vendido os produtos. E os insumos serão custeados também a partir da compra dos insumos pelo produtor. Então, é o contrário da cadeia. O produto sai a partir dos insumos e o valor, o financeiro, ele vem do consumidor final, ele vem de trás para frente, tá certo? Então, por isso o consumidor final ele tem que ser tratado, tem que ser entendido o seu comportamento. Nós precisamos conhecer as necessidades dos consumidores, as características dos consumidores, os desejos dos consumidores. Então, a mudança do papel mundial ele vai alterando os papéis de compra, os mercados e vai colocando novos produtos. Os produtos serão excluídos, outros serão criados e os consumidores eles vão mudando de compras durante a sua vida. Isso aí vai ser influenciado pelo marketing. Tá? As necessidades e os desejos elas devem ser supridas. Então, para a gente conseguir fidelizar, a gente precisa entender como funciona a cabeça do consumidor. Então, entendendo as características dos consumidores, entendendo os estímulos de compra, nós vamos saber quais são as respostas. Então, o comportamento de estímulo e resposta ele se dá a partir de uma reação das características desse consumidor com os estímulos que ele sofre. E aí a gente entra nas etapas do processo de decisão. Então, quais seriam as etapas? Só para revisar. A primeira delas é o reconhecimento da nossa necessidade. Depois nós vamos passar para a avaliação. Vamos ver as características. Passamos pela avaliação e depois a decisão de compra. E temos o comportamento pós-compra. Então, o comportamento pós-compra ele vai dizer se eu vou ser fiel à marca, se eu vou comprar novamente aquela marca, vou manter comprando aquela marca, ou vou mudar. Então, se eu não gostei, se não foi tão bom quanto era, ou testei e não gostei, eu vou mudar. Mas se eu gosto daquele produto, então eu vou adquirir aquela marca, tá certo? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. É um assunto bastante vasto, bastante intenso. Nós temos outros itens que vão trabalhar mais o comportamento, os modelos de comportamento, os tipos de comportamento. Temos também os 4 P's do marketing, então outros assuntos que a gente pode explorar bastante. Então, são sugestões para aprofundar um pouco. E tudo isso está dentro do contexto geral. Então, o nosso papel econômico, a nossa função social, isso aí vai influenciar bastante. Então, as características do consumidor vão ditar quais são os papéis do marketing no negócio. Então, o processo de decisão vale para nós principalmente pelo que nós somos hoje. Todos somos consumidores. Se é nível pequeno, nível grande, somos consumidores. De uma forma ou de outra somos. Mas nós precisamos pensar bastante onde nós vamos atuar. Dentro do nosso mercado de trabalho, poderemos atuar só como compradores, só como consumidores, ou podemos também atuar como gestores, podemos atuar como administradores, como representantes de empresas, como proprietários. Então, a diferença e o volume de compras vão dimensionar a quantidade e a importância do nosso negócio, do nosso conhecimento. Então, precisamos conhecer bastante, precisamos aprofundar o assunto. Então, fica aqui uma reflexão para todos. Procurar, cada dia que passa, conhecer um pouco mais do consumidor, conhecer um pouco mais do sistema produtivo e acompanhar o nosso mundo econômico, nosso mundo globalizado, porque as influências do consumidor ditam o papel da indústria e da produção. Então, temos hoje que acompanhar, se atualizar e verificar a cada dia isso aí. Então, para finalizar, para concluir, então assim, o assunto abordado ele vai fazer parte da rotina de qualquer profissional, como eu já falei. Então, nós precisamos realmente dar uma certa importância, dar certa atenção para os consumidores e ver como funciona
em todas as áreas. Então, nós podemos aplicar esse assunto em qualquer área que nós vamos trabalhar. Então, qualquer área que nós vamos atuar, nós podemos abordar esse assunto. E também, nas próximas aulas, a gente vai procurar trazer um pouco de conteúdo que está relacionado com o comportamento de compra. E vocês vão verificar. Isso aí também servirá para a vida particular de vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham, assim, ó, um bom conteúdo para estudar. Procurem, através dessas reflexões, desse assunto que nós trouxemos, buscar mais informações e se aprofundar cada vez mais, que isso aí vai ser bastante interessante. Então, pode ser aplicado em qualquer área e principalmente na vida diária, que todos nós somos consumidores e seremos consumidores enquanto estivermos aqui, tá certo? Então, tudo de bom aí, aproveite bastante e até a próxima aula. Até mais!